Olá pessoal, aqui é o Wagner, administrador aí e criador do blog aí Universo da Lógica. Então agora pessoal, vou estar comentando aí a prova de matemática, tá? Do concurso agora da Polícia Militar de Alagoas, né? Onde quem organizou aí foi o CESP. Bem, a prova de informática eu achei simples, então eu resolvi comentar no Face, né? A de matemática eu estou fazendo essa videoaula aí, onde eu vou explicar aí cada questão, tá? Então, começando aí, de acordo com essa prova, né, as questões de matemática começam aí a partir da questão 28. Tá? Então, ele, em resumo, ele está dando uma função, tá? Ele está dando uma função, dessa função aí, ela determina aí a temperatura dado o tempo, tá ok? Então, a primeira questão pergunta, de acordo com essas informações, as informações de texto, tá? É correto inferir que a temperatura do referido corpo 1 hora após o primeiro registro da temperatura seria igual a quanto? Então, 1 hora após, pessoal. Então, basta colocar aqui no lugar do T o número 1, né? Depois de 1 hora, quanto é que vale essa função? Ou seja, qual vai ser a temperatura aí dada por essa função, tá? Então, basta colocar aqui 1. Então, colocando 1 aí, pessoal, a gente vai ter a seguinte conta, ó. Vamos lá, tá? Então, vamos aqui, ó. Então, a gente tem a seguinte situação, né? Foi dada essa função, onde T pertence aos reais, né? E ele disse que T igual a 0 corresponde ao instante em que a temperatura do corpo é registrada pela primeira vez, tá? Então ele pergunta quanto é que essa função vale quando T é 1, tá? Ou seja, 1 hora após. Então colocando 1 aí, pessoal, fica simples, né? Vai ficar aí 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 dá quanto? Se fosse 2 elevado a 1 daria 2, né? Como é menos 1, o expoente é negativo, então vai ser o inverso da potência do expoente positivo, tá? Como daria 2, o inverso de 2 é 1 meio, tá ok? Então a gente ficaria com 20 mais 10 vezes 1 meio, tá? Então a metade de 10 dá 5. 5 mais 20, 25. Então 25 graus Celsius. Seria a letra B. Tá, ok? Vamos para a próxima. Próxima questão também depende desse texto. Então usando aí, na próxima questão ele está pedindo o inverso disso, tá? Na primeira ele deu o tempo e queria a temperatura. Agora ele está dando a temperatura e quer o tempo, tá ok? Então ele falou aí na questão que a temperatura vale 37 graus Celsius, tá? Então vamos lá aí. Substituindo na função que ele deu, né? Que foi essa função aqui, ó. Basta colocar aqui 37. Então a gente fica com 37 igual a 20 mais 10 vezes 2 elevado a menos t. Tá ok? Então, coloquei aqui o 20 no primeiro membro, então a gente fica com 37 menos 20, que dá 17. Então aqui eu tenho 17 e tenho 10 aí vezes 2 elevado a menos t. Então vou aplicar o log em ambos os membros, tá? Então aplicando o log aí, no caso vou aplicar o log na base 2, por quê? Porque foi dada na questão. Foi dada aí na questão o log na base 2, tá? Por isso que eu estou aplicando aqui, ó, log de 17 na base 2 e o log de 10 na base 2. Então foi dado aí na questão. Vou dar um zoom aqui. Então vamos lá. Então temos que o log 17 na base 12 é igual ao log, né? Aqui eu tenho o log do produto, então a gente usando as propriedades de log, a gente tem que o log do produto é igual ao log da soma. Então vai ser o log disso aqui mais o log disso aqui na base 2, tá? Então estamos aqui, ó, segundo membro. Bem, eu tenho aí, né, pegando isso aqui, o log de 10 na base 2 jogando o primeiro membro, eu vou ficar com log 17 na base 2 menos log 10 na base 2, que é igual a menos t, né? Então aqui vale menos t, né? Basta usar uma das propriedades aí do log ou usar a própria definição, ó. Pois, olha só, usando aí a propriedade do log, eu posso pegar esse menos t, né, jogar aqui para frente. Então ficaria aí com menos t vezes log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 vale quanto? Vale 1, né? Já que essas coisas são iguais, então aqui vale 1. Então ficou menos t vezes 1, que é menos t, tá? Então a gente fica com essa expressão aqui. Isso aqui foi dado, isso aqui também foi dado na questão, né? Log 17 na base 2 vale 4,1 e o log de 10 na base 2 vale 3,3. 4,1 menos 3,3 dá 0,8, tá? Então a gente tem que menos t é igual a 0,8, ou multiplicando aí ambos os membros por menos 1, né? Trocando o sinal aí de ambos os lados, a gente tem que t é igual aí a menos 0,8. Então a função, o t é real, tá? Apesar de t medir o tempo, mas o t é real. Então a gente ficou aí, de certa forma, com tempo negativo. Só que acontece, como os peritos aí iniciaram, né, às 20 horas, então a gente tem que
20 horas, né, menos aí o tempo que a gente achou, né, adicionar o tempo que a gente achou, né. Vamos adicionar o tempo, né, vamos adicionar 20 com número negativo, então a gente tem 20 menos 0,8, que dava aí 19,2. 19 horas, 2 horas, né, 19,2 horas, então separando aqui a gente tem 19 horas mais 0,2 da hora, tá. 0,2 horas corresponde a 12 minutos. Lembre que uma hora corresponde a 60 minutos, então 0,2 da hora dá 0,2 vezes 60, né? Para transformar a hora em minutos, basta multiplicar o valor por 60. Então 0,2 vezes 60 dá 12, tá? Então a gente tem aí 9 horas e 12 minutos, que corresponde aí à letra C. Então, a questão de log, eu acho da prova aí que foi uma das questões mais assim, digamos assim, um nível mais elaborado, tá? De certa forma até com um pouco de casca de banana, tá ok? Então temos aí a letra C, né? Basta usar as propriedades de log ou até mesmo as definições, tá ok? Vamos lá. A próxima questão aí foi bem simples, né? Questão aí de número 30. Então a gente tem o seguinte, de certa forma poderia ser uma questão teórica, né? Ou a gente também, se a gente aí na hora aí da prova não soubesse, a gente poderia tentar aí analisar cada opção e tentar descobrir alguma coisa. Aí no vídeo eu vou deixar aí um arquivo com as demonstrações dessas propriedades, tá? Então a primeira, se referindo aí à questão 30, diz o seguinte, que os circuncentros são, o que significa circuncentro, né? Dado aí, ó, as mediatrizes de um triângulo concorrem, então isso aqui eu posso considerar como um teorema, tá? Que diz o seguinte, que as mediatrizes de um triângulo concorrem em um mesmo ponto equidistante dos vértices do triângulo, tá? Então tá aqui o triângulo, aqui as mediatrizes, ou seja, as retas que dividiram o lado ao meio, e além de dividir ao meio, ela é ortogonal ao lado, tá? Então as retas aqui vermelhas são as mediatrizes. Então elas se cruzam aqui, ó, ou seja, concorrem a esse ponto. Então a distância desse ponto aos vértices dos triângulos são iguais, tá? Ou seja, são equidistantes. Já temos aí também o incentro. O incentro é o ponto aí, no caso, né, onde se encontram as bicentrizes, né? Então circuncentro é o ponto onde se encontram aí as mediatrizes, e incentro é o ponto onde se encontram as bicentrizes, tá? E aqui temos mais um teorema. Diz o seguinte, as bicentrizes, né, ou seja, é a reta que divide aí o ângulo ao meio de um triângulo, intercepta em um ponto no seu interior, na qual é equidistante do lado. Então aí, o incentro é equidistante do lado, e o circuncentro aí que está associado às mediatrizes é equidistante dos vértices, tá? E temos também o baricentro. O baricentro é bem interessante, que é em relação à mediana, né, que é a reta apenas que divide ao meio. A mediatriz, observe que além de dividir ao meio, ela é ortogonal. A mediana não, ela apenas divide ao meio. Necessariamente não precisa ser aí ortogonal, tá ok? Então a mediana parte do vértice, né? Então a mediana vem do vértice, né, até a metade do lado oposto. Então a mediana de um triângulo intercepta em um único ponto do seu interior, dividindo a mediana num ponto 2/3 do vértice correspondente, tá? Então aí a outra proposição. Então aí, pessoal, analisando aí as questões, né, as opções, a gente tem aí que a resposta correta seria a letra A, né? Então ele deu um triângulo, ele disse que os vértices aí, né, ele falou dos vértices, ele estava perguntando apenas qual era o ponto que era aí, que tinha a mesma distância aí dos vértices do triângulo, né? Ele falou que esse triângulo é qualquer triângulo, né? Triângulo com lados aí diferentes. Então a gente tem que a única propriedade aí que satisfaz essas condições aí, pelas opções, seria o circuncentro, que seria a letra A, tá ok? Bom, vou ficar por aqui e aí nos próximos vídeos vou continuar a resolver as outras questões, tá ok?